hoje nós vamos falar do critério do amor, que é o critério de Jesus. E vamos aqui rapidamente ler essa palavra. Nós temos até 8h30 para terminar essa mensagem. Então, vamos ler essa palavra aqui. Na verdade, eu já tinha preparado um sermão. Aí essa semana tive que preparar 2 sermões. Preparei o primeiro, preparei ele, estudei. Mas o Senhor foi gerando em mim outro tema, aí eu preparei esse outro. E se for para falar dos 2, eu falaria, mas o Espírito Santo mudou o meu coração para falar desse assunto hoje. O critério do amor. E olha o que Jesus fala. Critério deixado pelo mestre dos mestres, Jesus. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Um novo mandamento deixo para vocês, amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros, uns aos outros. Agora, eu quero a ajuda de vocês para esta reflexão. Coloca novamente o 34. Quem vai ler o 34 são as mulheres. 1, 2, 3... Homens, nisto. Então, olha aqui o verso 35, que dá totalmente base para o título da mensagem. O critério do amor. Qual o critério que Jesus estabelece para que nós sejamos conhecidos como seus discípulos? O critério do amor. Nisto conhecerão o mundo, se vocês são meus discípulos, se vocês se amarem, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Por isso que o título da mensagem de hoje é Critério do Amor. Aparentemente, é um critério fácil, porque no mundo religioso existem regras, e mais regras. Temos que obedecer esta regra, guardar essa doutrina, com o modo de se vestir, o modo de falar, o modo de se expressar, se pode comer carne de porco ou não, se pode beber Coca-Cola, se pode beber café. Aí aquelas perguntas do nosso eu religioso, e ficamos perguntando quais as regras do Senhor, da igreja, qual a doutrina da igreja para mim, qual a religião certa. Aí vem um homem de Nazaré que diz, é só o amor. Amem uns aos outros. Ele pega todos os critérios da religião e diz, uma coisa é bastante, amem uns aos outros. Simples, mas totalmente impossível, porque amar o outro significa amar o ambíguo. Amar o outro significa amar quem pisa no teu calo. Amar o outro significa amar alguém que pensa diferente de você. Amar o outro, às vezes, é amar alguém que te fez muita raiva, te prejudicou, te deu prejuízo. E aí, por isso que em Jesus, irmãos, a porta é estreita. Porque a gente pode até pensar, então é legal ser cristão. Eu não preciso guardar um dia, eu não preciso me vestir de forma diferente, eu só preciso amar. Esse só preciso amar é que pesa, porque amar na medida de Jesus é impossível. Mas é o critério que ele estabeleceu, o amor. Sobre o amor, e a palavra amor, aqui nós estamos falando do amor ágape. Lembrando da aula de ontem,
Nosso irmão João, nós falamos sobre o amor. O amor ágape não é o amor eros, não é o amor filoel. É o amor ágape, o amor de Deus, o amor que não busca seus próprios interesses. E por falar nesse amor, Paulo escreveu sobre esse amor. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo vai dar a definição mais bela e completa sobre o amor. Já ouviram falar de Mário Quintana, um escritor renomado, e alguém falou para ele, escreva algo sobre o amor. Ele disse, o apóstolo Paulo escreveu tudo sobre o amor e sobre a sua definição. Depois que Paulo escreve sobre o amor, não precisa mais nem tentar falar sobre o amor. Esse escritor reconheceu em sua humildade que o apóstolo Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, traz a mais rica, completa definição do amor. Paulo, por exemplo, vai dizer que o amor é paciente, que o amor é bondoso, que o amor não é vaidoso, que o amor não é orgulhoso, que o amor não busca os seus próprios interesses, que o amor não faz para receber em troca. O amor não guarda ira, nem se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor não busca seus interesses. O amor é sofredor, tudo crê, tudo suporta. A definição de Paulo sobre o amor é o desafio para as nossas virtudes cristãs. Ao passo que nós aprendemos a falar em língua dos anjos, mas Paulo diz em 1 Coríntios 13, se você falar a língua dos anjos e não tiver amor, você é apenas um barulho irritante. Aleluia. Que um crente sem amor é um baterista desse, que não deixa ninguém ficar sossegado, é apenas barulho. Falar em línguas, ter sintonia com os anjos, mas se não tiver amor, é esse barulho aqui, ó, irritante. Então Paulo dá a definição do amor, ele diz, se você entrega tudo que você tem e dá aos pobres, mas não faz por amor, é o barulho dessa bateria, desse sino. É apenas barulho, é apenas performance, mas não traz a essência de Cristo, que é o amor. Mas é fácil então, você crente, não é só amar, amar é esquecer dos seus interesses em prol do interesse do outro. Irmãos, eu tenho 30 anos de evangélico, eu ainda não aprendi a amar como deveria, mas estou na luta. Deus está me ajudando, o Espírito está me aperfeiçoando. Sobre a definição do amor, é com Paulo. Enquanto Paulo definiu o amor, Jesus é a própria expressão do verdadeiro amor. Ele estabelece o critério do amor quando diz, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. O Jonathan vai ser conhecido como crente verdadeiro, não pelo barulho que faz, mas pelo amor que demonstra a sua querida esposa e a quem pedir sua ajuda. Não importa se você é fleumático, como Marco, melancólico, fleumático, Marco, e Márcia admite e diz, é realmente, pastor. Ou se você é sanguíneo, como Alexandre. Marco, o que é o Marco? É um mistério, o Marco.
Não importa seu temperamento. O que Jesus quer saber é se você é discípulo que ama de verdade. Jesus é a própria definição do amor. Ele é a expressão do amor. E Ele estabelece o critério, porque Ele tem autoridade de dizer isso. Amém, irmãos? Jesus não só fala de amor, porque falar de amor também... Rapaz, eu quebrei a baqueta. Mas ainda bem que tem outra lá. Falar de amor é bater em um instrumento sem conhecer o tom. É barulho, irrita. Imagine eu chegar aqui e falar de amor, de altruísmo, e eu ser um muquirana, eu ser um cara egocêntrico, você me conhecer e dizer, esse pastor é um fanfarrão, é um egoísta, é barulho. Paulo diz, isso não é amor, isso é zoada. Ninguém aguenta zoada e chega de barulho. Irmãos, você sabe onde estão os mais belos discursos? Alguém já disse que os mais belos discursos estão em Brasília. Rapaz, tu já assistiu os caras na performance lá? Tem. Vocês que gostam de boa programação, tem a TV Câmara, né? TV Senado. Os caras têm retórica, mas aí Paulo, junto com Deus, pergunta, onde está o amor? Só falar e não exercer aquilo que o amor propõe é apenas barulho dentro de qualquer esfera, família, empresa, igreja, púlpito. Se eu estou pregando, mas eu não prego com a intenção e o propósito certo, eu estou fazendo barulho. Era para mim ter combinado com Mateus, o rapaz da trombeta. Imagine, Mateus, eu pregando e você me ajudando. Alisson, quem gosta do barulho, Mateus fazendo terapia com Alisson no Dia das Crianças. Gente, nós precisamos entender o critério do amor. A definição é óbvia, é um desafio. Jesus não só fala de amor, Jesus é o perfeito amor. Jesus é a consumação perfeita do amor. Amém, irmãos? Jesus não vem só falar, vamos amar. Jesus ama e depois fala o que é amor. Olha o que diz em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Veja o que João escreve. E João é o apóstolo do amor, conhecido por essa definição. Alguém que fala de um Deus de amor. No Evangelho de João e em 1 João nós vemos esse apóstolo do amor falar sobre esta natureza de Deus, quando ele diz, Deus é amor. Porque no judaísmo Deus é soberano, Deus é rei, é santíssimo, é altíssimo. Aí vem o homem da Galileia, Deus é pai. Vem o discípulo do homem da Galileia, Deus é amor. E esse amor se consume ou se manifesta, é integral mostrado na cruz do Calvário, porque quando Deus entrega o Filho, Deus está dizendo, eu amo vocês. Obrigado, irmão. Foi com amor, foi? Ah, vai me fazer muito bem. Aleluia. Amor, amor. Falar é fácil, viver é que é os B.O.s. Ele diz, amar é B.O. Mas o Senhor nos dá graça. Aleluia. Romanos 5,8. Projeta para toda a igreja. Leia aqui. O critério de Jesus é o amor, irmão. Se você está desafiado a viver em amor, você está no critério de Jesus. Se essa igreja estiver disposta a praticar o verdadeiro amor, ela está no critério de Jesus. Amar. É um desafio, não é, irmão João? Amar. É um desafio porque somos egoístas, nós queremos apenas compensação.
Olha aqui a manifestação concreta, consumada do amor verdadeiro. Vamos junto com o pastor ler. 1, 2, 3. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É na cruz que o amor é consumado, manifesto. O amor é uma entrega. É o critério de Jesus. Eu amo porque eu me entrego pela salvação de vocês. Aí o apóstolo João, na sua primeira carta, ele vai dizer: assim como Cristo nos amou e se entregou por nós, devemos amar e dar a vida pelo nosso irmão. O parâmetro, o critério é Cristo. Amar é amar segundo Jesus. E aí vamos ser bem sinceros, a gente gosta do irmão, mas estamos aprendendo a amar, porque, irmãos, a gente só está disposto a morrer por a gente mesmo. Mas Jesus diz: o meu critério é o amor. Por isso que quando Jesus fala de porta estreita, Ele não está falando da barra da saia da irmã. Ele não está falando do terno e gravata. Aí o irmão diz: pastor, como é que está aí? Eu digo: mais quente é o inferno. Não é o paletó. Aí chegou o irmão aqui, irmão Bernardo. Fala, paletó. Paletó não fala nada. Paletó não faz jejum nem hora de madrugada. E às vezes nem a gente ora, imagina o paletó, não é? Agora com essa falta d'água, irmão, Deus está me ensinando a orar 3 horas da manhã. Ei, irmão, estou dormindo 4 horas, 3h30, eu estou acordado enchendo os baldes, ó, orando. Eu digo: aí, aprende a orar de madrugada, varão. O critério do amor, a perfeição é em Cristo, essa entrega, a gente está aprendendo, irmão. E amar, quem ama é confundido com besta. É um besta. Rapaz, fez isso e aquilo, tu ainda ajudou. Aleluia. John Piper, ele disse o seguinte. John Piper disse: a cruz, ou seja, o Cristo crucificado, é o ápice do amor de Deus. É o ápice do divino amor. A cruz. Certa feita, um homem chegou para Jesus, um dos religiosos do seu tempo, e disse: qual o princípio e o grande mandamento da lei? Jesus disse: o grande mandamento da lei é: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Mas o segundo é igual ao primeiro: ame o teu próximo como você ama a si mesmo. É o critério de Jesus. Quando alguém vem perguntar a ele sobre a verdadeira doutrina, ele responde: é o amor. O que eu devo fazer, Jesus, para guardar a lei de Deus? Jesus: ame a Deus e ame o teu próximo. E esse texto, se você quiser olhar depois, Mateus 22, do 36 ao 39. E Paulo, discípulo de Jesus, ele vai falar dos preceitos da vontade de Deus. E quando ele vai falar dos preceitos da doutrina do Senhor, e a gente tem tanta igreja, e cada um fala uma coisa, e você fica meio que confuso. E essa noite o Senhor está trazendo clareza a você. Quais os preceitos da vontade de Deus? Aí Paulo diz: só há um preceito, só há uma virtude de ação e de obediência. E Paulo vai dizer: amor. Romanos 13, do 9 ao 10. Olha o que Paulo fala sobre como eu devo guardar os preceitos da vontade de Deus. E aí ele vai dizer que é uma só virtude e uma só ação. Olha aí, ó. Por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Olhe para o seu lado. Pode olhar, irmão. Essa pessoa que você está olhando, olha para lá, Bernardo, para a garota aí e tal, beleza?
essa pessoa que você vê, olha para mim aqui, olha para o pastor, gente boa de Deus. Essas pessoas ou essa pessoa que você vê é a vontade de Deus, ame ela. Diga para... Não precisa dizer não, né? Essa igreja não gosta de... Eu sou a vontade de Deus para a tua vida, irmão. Ama essa vontade. Paulo diz, tudo se resume aqui, ama teu próximo. Lá fora diz, você não presta, mas eu te amo. Aqui não tem esse negócio. Você diz, você presta e eu te amo. Amar essa pessoa no amor ágape. Agora, amar o próximo e aquilo que eu faço não pode se desconectar desse amor. O mesmo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 16, 14. Projeta para os irmãos lerem. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Então, o critério de Jesus é o amor. Serei conhecido por amar. Guardarei os preceitos de Deus, amando a Deus e o meu próximo. E como eu provo o meu amor ao meu próximo? Fazendo em amor aquilo que eu faço. Por isso que o varão de guerra trouxe o maná, o anjo trouxe água na botija. Eu perguntei, foi por amor? E de fato os diáconos dessa igreja, eles não ganham salário da igreja e eles servem nessa igreja. Servem água, servem a ceia. Não há outra resposta senão por amor. Eles fazem isso. Você que serve no ministério, qual a sua recompensa? Não é aqui na terra. O patrão está te esperando para acertar conta lá. Aqui você faz por amor, e amor não busca seus próprios interesses. Os músicos, você sabia que esta igreja foi varrida hoje? Passaram pano, ajeitaram os banheiros, feito pelo ministério que está tocando aqui. É a equipe de louvor que fez um trabalho de adoração. Eles cantaram à noite, adoraram de manhã. Amor, seja feito com amor, por amor. Você está entendendo a mensagem de hoje? O critério de Jesus é esse. Só o verdadeiro amor nos possibilita a adorar a Deus de verdade. Você só adora a Deus se for em espírito e em verdade. Você só pode adorar a Deus se você o amar de verdade. Então o amor, o verdadeiro amor, me possibilita adorar a Deus. Em segundo, só o verdadeiro amor me ajuda a praticar o verdadeiro cristianismo de Jesus. Porque eu não posso praticar o cristianismo se não tiver amor. Lembre-se o que Paulo escreve em 1 Coríntios. No amor, não existe. No verdadeiro amor, eu fiz e ninguém reconheceu. Não existe isso no amor. O amor, quando faz e ninguém reconhece, diz, mas eu fiz o que eu deveria fazer. O que é amor? De uma forma prática, amor é a decisão de fazer o bem. Amor é a decisão de fazer a coisa certa. Quando se faz em amor, reconhecendo, e outra coisa, não é porque a gente não faz para ser reconhecido que a gente não precisa reconhecer o que o outro fez. Irmãos, nós precisamos aprender isso. Reconhecer e dar valor o que as pessoas nos fazem. Já ouviu falar dessa palavra? Muito obrigado. Filhinhos, filhos mesmo, naturais. Quando seu pai, sua mãe fazem aquilo que desde que você nasceu, fazem em seu favor, e você já acostumou de tal forma que você acha que eles fazem por obrigação. Não, eles fazem porque amam você.
porque te amam. Agora não é porque você já acostumou a receber tanto, que você vai cair nessa insensatez de não dizer, muito obrigado, Pai. Pai, muito obrigado, o Senhor é uma bênção para mim. Meu pai, minha mãe, muito obrigado por cuidar de mim. Reconhecer. Agora, quando não há esse reconhecimento, o verdadeiro amor continua fazendo porque é a coisa certa a fazer. Você já se deparou com ingratidão? A ingratidão permeia as ações de amor. Infelizmente, por isso que o amor é sofredor. Por isso que o amor não busca seus interesses. Quantos pais, quantas mães, quantas pessoas continuam amando mesmo em meio à ingratidão? O amor é a virtude que me possibilita de adorar a Deus e de praticar o verdadeiro cristianismo. Amor é o critério de Jesus. Se não tiver amor, meu irmão, é só barulho, é só zoada, é só conversa. O irmão João contando um acontecimento dele esses dias. O irmão João Brito, não se esconda não, João. Apesar, né? Vocês sabem que o irmão João, e eu fiquei sabendo, o homem é formado em administração. Fez teologia também, não foi? Rapaz, olha. Mas também concluiu já um curso de mecânico, não é isso? Concluiu. E durante essa semana passada, não foi isso que aconteceu? Eu vinha no carro dele, vindo para casa. E passou, tinha uns camaradas empurrando outro carro. Eu não pararia porque eu não sei o que eu ia fazer. Mas ele é mecânico. Ou já tem uma experiência, né? Aí ele passou e conversou. Mas eu estou atrasado, aquela coisa. Né? A gente quer se convencer de que a nossa desculpa justifica. Não, é porque não sei o que eu vou fazer. Não, eles vão dar um jeito e tal. E foi. E o Espírito Santo incomodando. Parou o carro e deu a volta. Que horas era, irmão João, ali? 3 horas da tarde? Horário bom de parar, né? Aí dá a volta. O que fez esse irmão dar a volta? O que fez esse irmão parar para dizer, e aí, turma? Problema dos caras que a bateria do carro arriou. O irmão disse que já andava com material para ajudar. E ali ele parou e tirou o carro do prego. Meu irmão, deu certo, irmão. Aleluia. O irmão praticou o amor com aquilo que ele poderia oferecer. O amor é essa virtude, irmãos. Faz com que você realmente pratique o cristianismo. Que se importe com o outro, com a deficiência, com a escassez. Às vezes aquilo que você tem em abundância tem gente que não tem. Por exemplo, eu sempre costumo dizer, daqui a pouco nós vamos nos alimentar. Vamos terminar agora. Aí você já diz, eu vou botar mais 10 minutos, quando o pastor diz, vamos terminar agora. O almoço, aqui eu acho que todo mundo está com um almoço, pelo menos. Acho que a maioria de nós está aqui com um café da manhã, um almoço. Mas tem pessoas, crianças até, que é uma refeição por semana. Como eu não vou me importar com isso? Se eu sou cristão, isso tem que trazer compaixão, despertar dor no meu coração. Eu preciso fazer algo, ainda que seja o que eu posso fazer, nos meus limites, nas minhas próprias posses. Lembrem da viúva. A viúva pobre que Jesus disse, ela deu mais do que os ricos, porque ela deu tudo que ela tinha. O amor é a virtude
que nos capacita também a começar a obra e terminá-la. Irmão, quando você faz por amor, não importa o contratempo, você faz, suporta a luta, suporta a dor, às vezes os dedos, as mãos estão cheias de calo, mas você diz, eu preciso concluir a tarefa, porque eu amo a minha família, eu vou terminar o meu dia, porque o meu salário é para abençoar meus filhos e a minha esposa. Eu suporto a dor, as costas doem, o joelho já está doendo, mas você não pede para sair, porque no final do dia você cumpre sua diária, e no final do mês você tem um dinheiro para trazer sustento para a sua família, porque você faz isso por amor. Você começa e termina, o amor, esta virtude que me capacita a começar e terminar o que eu estou fazendo em amor. Muitas vezes nós começamos uma coisa, fazemos, temos um ideal, fazemos a planilha, mas no meio, porque é no meio que a gente cansa, abandonamos, porque talvez nós fizemos por empolgação, mas não por amor. Porque o amor me dá essa força extra de dizer, eu não vou parar, porque eu estou movido pelo amor, aquilo que eu faço. E por último, o amor é a virtude de Deus em nós. 1 João 4, do 7 ao 8, depois o verso 12. O critério do amor. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Olha, irmãos, o amor procede de Deus, amar. Ágape. Não buscar meus interesses, mas buscar o interesse do meu irmão. Se importar com meu irmão. Aleluia. O amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, irmãos. É o critério. O amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, é a natureza de Deus. Deus não é só soberano, porque nós precisamos começar a encaixar as coisas. Deus é soberano, mas um Deus soberano que é amor não lançará homens no inferno, sem antes dar a eles a oportunidade de arrependimento. Um Deus de amor lança seu próprio Filho na cruz, para que os homens não vão para o inferno. É o Deus que diz, eu entrego meu filho, para que tua alma seja salva. Deus é amor. Agora verso 12. Olha aqui, olha o amor, a virtude de Deus no cristão, na vida do crente. Então o crente, ele pode não ter muitos dons espirituais, ele pode não ter muito conhecimento, muita retórica teológica, mas se ele tiver amor, Deus está nele. A natureza de Deus está em você, se você estiver disposto a amar. Se uma igreja ama de verdade, ama o próximo, e nós nos amamos, a natureza do eterno Deus está no nosso meio, sem barulho. Porque tem muito barulho e pouca essência do poder de Deus. Deus é amor, gente. Amor. E aqui não é um amor filosófico, não, é um amor prático. Aleluia. Glória a Deus. 1, 2, 3, todo mundo? Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E é em nós aperfeiçoado, igreja do Senhor. Quando nós vivemos o amor no critério do Senhor, Deus está em nós. Nós estamos trazendo a virtude do próprio Deus em nossas ações. Amor. E o amor suporta ver alguém com fome? Você tem filhos? Você tem pai, mãe?
Você suportaria ver seus filhos ou seu pai, sua mãe, pedindo um copo com água, um pedaço de pão apenas, porque está sem comer há vários dias? Algumas mães talvez teriam coragem de arrancar um pedaço delas para alimentar seus filhos. Como nós, irmãos, sabendo que tem mais de 150 milhões de pessoas passando fome agora, sem um prato, sem um pedaço de pão. Irmãos, são mais de 150 milhões de pessoas que passam fome no planeta. Quem ama não dorme em paz com isso. Eu tenho que fazer alguma coisa. E quem ama e se importa, carrega consigo a natureza de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Como eu posso ser um cristão só do barulho? O cristão não é do barulho, o cristão é do amor. É do estender a mão. E terminando aqui, olha, rapaz, em amor, eu estou amando a igreja hoje, terminar mesmo. Quando nós vivemos o amor, irmãos, nós nos importamos. Um dia eu ia passando, na época que Lázaro estava andando para cima e para baixo, e passei por uma criança no sol de 1h da tarde. A criança descalça. Você sabe o que é um sol de 1h da tarde, no sol quente de Petrolina? Quando eu olhei para o pé da criança, estava como se torrada. Aquilo doeu no meu coração, encostei o carro e fui procurar sandália. Onde é que eu compro uma sandália para essa criança? E não encontrei mais o menino. Às vezes a gente fica dizendo, pastor, eu vou ficar doido. Tanta gente que precisa. Olha, Deus não está falando de que você tem que deixar de calçar, de se vestir, de se alimentar. Deus está dizendo, encontrando alguém, compartilhe. Porque você carrega a natureza de Deus. Lembra da parábola do bom samaritano? Quem já ouviu? Eu não vou nem falar, né? Eu já estou no tempo. Então quem ama, se importa. Um animal, um gato, um cachorro. O que custa você pegar? Não, sei que a água está difícil, mas dá certo, irmão. Uma ração, um item de cesta básica. Irmão, a gente vai numa lanchonete, gasta 100 conto. Pobre é 100. Os caras de alta patente vão para mais. Mas nós 100 já estamos se vangloriando. Eu estou rico, gastei 100. Uma cesta básica é R$60. A gente não consegue trazer. A gente tem que se importar. Se você vê um animal ou um ser humano precisando da sua ajuda, estenda a mão, se importe. Quem pode dizer amém? Critério do amor, gente. Eu me lembro de Joseane, ela disse, pastor, não sei se ela vai se lembrar, mas eu acho que ela vai se lembrar. Pastor, eu não estou podendo ir os cultos nos domingos, porque eu estou com Dona Bia, cuidando de mamãe. Aí eu disse, Joseane, aí, cuidando da sua mãe, você está adorando a Deus. Porque na parábola, pastor, cuidado, as pessoas vão deixar de vir para a igreja porque vão ficar cuidando dos seus. Irmão, as pessoas que faltam no culto não é porque estão cuidando de pessoas, não, é porque estão cuidando só do seu desejo egoísta. As pessoas não faltam no culto porque estão amando, não, elas estão porque elas estão perdidas. A parábola do samaritano passa sacerdote, passa escriba. Isso não é comigo. O cara está jogado no chão, foi assaltado. Não é comigo, não é comigo. Eu vou para o templo. Mas o samaritano disse, é comigo, eu vou ajudar esse rapaz. Quem ama, se importa. Se importa. Com coisinhas simples. Por exemplo,
olhar para o lado e ver que essa turma aqui é tudo da família. Ó, família BR. Então, irmão, se você está há 1 ano nessa igreja, você precisa ter falado com seus irmãos. Falar com as pessoas. Já é um falar, paz do Senhor, meu irmão, meu querido, minha querida. Se importar, primeiro a gente precisa ver a pessoa. Na parábola do samaritano, ele vê, a gente precisa ver nosso irmão. Falar, se importar. Amém, irmãos? Então, se importe. Acolha, quem ama, acolhe. Canal de Bênção é um exemplo disso. Outro exemplo aqui, que eu admiro muito também, Suíla e Cledilson. Meu amigo, tá até melhor, mas lá é a casa dos gatos, é Tandera, é a toca dos gatos. É gato dentro e lá fora. Eles têm os que eles trazem para dentro e os que eles alimentam lá fora. Acolher homens e animais. Não seja aquele crente que quando você chega na rua, os cachorros saem tudo correndo. Lá vem o demônio. Lá vem o demônio pentecostal. Porque tem crente que sai do carro chutando cachorro, cara. Estou cheio do poder de Deus. Aleluia. Acolha. Quem ama, arruma tempo. Não arruma tempo, não? Arruma. Pergunta aos pais novinhos aí se não tem que arrumar tempo para os filhos. Arruma. Se você ama a Deus, ama a casa de Deus, ama seu irmão, arruma tempo. Para seus filhos, a gente arruma tempo. E por último, quem ama, estende a mão. Vamos fazer o exercício? Estenda a mão à pessoa do seu lado, pega na mão da pessoa que está ao seu lado, pega aí. Não, você, como é que você vai tocar? Pega na mão, toca, se precisar de mim, estou aqui, pronto, pode soltar, fique tranquilo. É só estender a mão, ajudar alguém. Quando a gente ama, a gente estende a mão. Aí eu também... Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmão. Estávamos na casa da irmã Flor. Aí estava... eu fui na casa da irmã Flor, eu acho que foi. A Iane. Aí estávamos lá, Iane, Mateus, todo mundo lá. Aí conversando. Acho que foi na casa. Foi na casa da... Foi? Foi lá. Aí de repente lá a Manuela, né? Sempre tranquila. E a gente conversando, e ela conversando, a menina tropeçou, caiu. O menino, Mariane, foi ligeira demais. Eu digo, pá! Rapaz, eu nunca vi. The Flash. Rapaz, que negócio. Eu digo, rapaz, isso é coisa de mãe. Coisa de mãe é um instinto. Não, pastor, eu já estou acostumado. É assim mesmo. Estendeu a mão porque ela ama a filhinha dela. Não ia deixar a filha cair. Assim é o nosso Pai. E assim também é você com seu irmão. Jesus vai dizer para a igreja de Éfeso. Apocalipse 2, 4 e 5. Tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Era uma igreja ortodoxa. Era uma igreja que guardava a doutrina. Era uma igreja que tinha pudicice. Purificava os membros da igreja, não queria imoralidade sexual, mas Jesus disse, fazem tudo certo, mas pela motivação errada. Tenho contra vocês que vocês abandonaram o amor. O critério de Jesus é um só, amor. Se não tiver amor, nada disso vale. Aí no versículo posterior ele diz, lembre de onde vocês caíram, arrependam-se e voltem a praticar as primeiras obras. Seja acolhedor, estenda a mão, tenha tempo para as pessoas, cuidem uns dos outros, perdoem-se, peçam perdão, queiram a felicidade e o sucesso do outro, desejem, se você puder ajudar pessoas a construírem seus sonhos, esteja como escada para ajudar o próximo. Amor, amor e amor. Quem entendeu? Amém, irmãos? Se você entendeu, então passe a praticar nas pequenas coisas. Vamos todos ficar de pé, irmãos.